Após emigrarem da Nigéria para a Grécia, Charles e Vera Antetokounmpo lutaram para sobreviver e sustentar seus 5 filhos enquanto viviam sob constante ameaça de deportação. Parece um documentário do Globo Repórter? Parece, mas não, eu tô falando aqui do filme Rise, que tá lá no Disney Plus, que conta a história de nada mais nada menos do que 4 irmãos que são astros do basquete mundial. São eles Giannis, Thanasis, Costa e Alex Antetokounmpo. Mas antes de eu contar sobre esse filme, fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Culture Creator favorito. Cara, se tu caiu aqui por acaso nesse vídeo, eu queria pedir, por favor, se inscreve nesse canal, porque tem muita parada maneira pra caraca que sai daqui. Deixa o like previamente pra eu saber que tu se amarrou no vídeo, ativa o sininho pra que todas as vezes que eu postar um vídeo maneiraço, igual esse aqui, tu seja o primeiro a ficar sabendo. E é claro, me segue no seu Instagram, @Gerson_Saldanha, porque tem coisa que aparece lá e que não aparece cá. Agora, como a gente tem muita curiosidade pra falar sobre o Rise, bora pro vídeo. Pra começar, se você não viu o filme, eu vou dar só uma rápida passada aqui na história, que não é nenhum spoiler, né? A história real dos 4 jogadores, pra você dar uma entendida. Tudo começa em 1990, quando Charles e Vera, que são os pais da família Antetokounmpo, eles saem da capital, que é Lagos, vão pra Turquia, e de lá da Turquia eles partem pra Grécia, país onde 4 de seus 5 filhos nasceram. E um filho, né, que foi o Francis, ele ficou na Nigéria com parentes. Conforme os filhos do Charles e da Vera iam crescendo e a situação deles na Grécia ia ficando muito complicada por questões de imigratórias, né, que eles não conseguiam tirar documentos, eles não conseguiam ter um emprego mais formal, tudo porque eles ainda eram imigrantes, dificuldades iam ficando bem latentes na vida da família Antetokounmpo. Só para vocês terem uma ideia, eles vendiam produtos, né, para turistas, óculos e relógios, isso é que a gente sabe que vendem nos camelôs, em várias praças da capital grega. Isso aí já fala o nível de dificuldade que aquela família passava entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Porém, meio que por acaso, o Giannis e o Thanasis dão de cara com basquete ao começarem a treinar em um ginásio público. Só que aí os dois caras se destacam tanto que não teve como eles passarem batido. E o resto é história. Porém, é por aqui que começam as nossas curiosidades sobre o filme Rise, que tá lá no Disney Plus. A primeira curiosidade que eu queria que vocês soubessem, pra quem não sabe, é quem na vida real são os irmãos Antetokounmpo. Começamos com o Giannis, que hoje tem 27 anos e, como eu falei no tópico anterior, passou todas as dificuldades com os pais lá na Grécia. Foi vendedor de óculos, de relógio, produtos para turistas na praça, por aí vai. Só que em 2007, quando ele ainda era adolescente, ele descobriu o basquete e, com a ajuda de um agente, em 2013, ele foi draftado pelo Milwaukee Bucks como número 15 da escolha geral. Aí veio o Thanasis, que hoje tem 29 anos, e tudo que eu falei do Giannis aqui no tópico passado também serve pra ele. A diferença é que ele foi draftado no ano seguinte, mais especificamente na segunda rodada do draft da NBA de 2014, sendo escolhido pelo New York Knicks, e adivinha só onde ele joga hoje? Sim, no Milwaukee Bucks, junto com o seu irmãozinho mais novo. Daí vem o Costas, que hoje tem 24 anos, e ele é a personificação do que o meu avô falava: observa a família, meu netinho, e corre atrás, que aí você vai ver o que é talento herdado. E talentoso como os irmãos mais velhos, ele foi draftado pelo Philadelphia Sixers em 2018 e hoje em dia ele joga pelo Los Angeles Lakers, pelo qual eu estou fazendo uma homenagem com a minha camisa aqui. E outro adendo rápido aqui que vai além da minha camisa: eles se tornaram o primeiro trio de irmãos a serem campeões da NBA, começando sim pelo Costas, ganhando pelo Los Angeles Lakers em 2020, depois vindo o Giannis e o Thanasis com o Milwaukee Bucks em 2021. E esse foi o primeiro título do time em 50 anos. E pra fechar o quarteto de irmãos jogadores, a gente tem o Alex, que hoje tem 20 anos e ele viu todo o perrengue de perto que a família passou lá na Grécia, porém ele era bem pequenininho ainda, mas depois de ir pros Estados Unidos com toda a família, ele hoje é considerado uma das grandes promessas do basquete aí pros próximos anos. Alguém tem dúvida? Não sei se vocês sabem, mas no filme Rise, o Giannis, ele atua também, mas só que não é dentro de quadra não, é fora, porque ele é o produtor executivo. E eu vou falar um negócio pra vocês: essa história de jogadores de basquete estarem envolvidos em produções cinematográficas tá ficando cada vez mais comum. Mas eu tenho que dar um destaque aqui pro LeBron James, que não sei se foi ele que puxou isso, mas foi o cara que popularizou essa história. Ele tem até uma produtora, e essa produtora dele tá por trás de filmes como Space Jam, como o Doc do Neymar que tem lá no Netflix e por aí vai. Se o Giannis quiser, ele, tem futuro nisso aí, porque, cara, a Rise emocionou, cumpriu o que prometeu e entregou pra caraca. Só mais um detalhe aqui de produção: o filme foi dirigido por uma pessoa que eu vou ter que ler o nome aqui, que se chama Akin Omostoso, que é um diretor
ator nigeriano e ele foi roteirizado pelo galês Arash Amel. E foi o Arash responsável por arrastar algumas das primeiras informações sobre o Rise na época da produção lá ano passado. Inclusive, eu vi em um portal lá na época que o filme inicialmente se chamaria Greek Freak, que, curiosamente, ou não, é o apelido do Yannis lá nos Estados Unidos. Mas vou te falar, cara, eu acho que eu preferia muito que o filme se chamasse Greek Freak, que significa aberração grega, até porque fica mais diferente, né? Se você jogar Rise no Google, vai aparecer um monte de coisa, música, outros filmes, mas Greek Freak é muito diferente. Mas, assim, o que importa é o conteúdo, e desse filme eu gostei pra caraca. Agora, falando dos atores do filme, a gente tem como os intérpretes do Yannis e do Tanesis os atores nigerianos Uche Agada e Rao Agada, que tem muito em comum com os jogadores. Além deles serem nigerianos também, eles também na vida real são irmãos. Fato que fica assim, bem explícito, porque, cara, eles têm uma química do caramba entre eles e com o resto dos atores. Falando também do restante dos atores, poxa, eles são muito bons, só atores bravos que a Disney escolheu pra fazer o filme. Inclusive, quando você vai ver no final, a semelhança física com a família Antetokounmpo é bizarra. E agora, falando também da família, tudo que a gente viu no filme foi opção da própria família na vida real. E eu vou explicar pra vocês o que rolou. A galera lá, no começo das concepções do filme, eles queriam muito que o longa se focasse nos passos que os irmãos Antetokounmpo deram depois que eles ficaram grandes no basquete. Só que a família quis reiterar bastante o tanto de dificuldades que eles passaram até os atletas chegarem no ponto onde eles estão hoje. Alguns veículos gringos e algumas críticas também lá de fora chegaram até a dar uma comparada de leve com o filme King Richard, Criando Campeãs, é aquele que o Will Smith ganhou o Oscar agora no começo do ano, por tratar de histórias semelhantes, né? Que é a questão que tem um pai, que ele dá uma certa assistência para a carreira atlética dos filhos e tal. Só que assistindo o Rise você vê que é um pouco diferente, porque o Charles, que é o pai dos Antetokounmpo, ele é meio contra no início, mas depois ele vai indo. Em contraponto com o Richard Williams, que já tinha toda uma parada traçada para Serena e para Venus Williams no quesito do esporte que elas iam fazer carreira futuramente. Em Rise, a Disney não fez política não, meu irmão. Isso porque nesse filme ela tocou sim em assuntos que são bem delicados na sociedade e pra Disney, que sempre teve a fama de ser bem politicamente correta, bem certinha, falar com todos os públicos. O primeiro que eu vi disparado foi a questão da imigração, que é um calo no pé dos Estados Unidos até hoje, e eles falam toda essa problemática da imigração, só que eles falam a partir da perspectiva grega. O que muita gente poderia falar, né? Pô, falar da imigração em outro país é mole. Mas eu vou te falar, a Disney sempre foi tão certinha que até pra isso eles acham que eles tomariam cuidado, porque a forma como eles expuseram a imigração na Grécia poderia até azedar um pouco as relações entre a empresa e o país. O que chama para um outro tópico também, que foi a xenofobia. Tem uma cena lá bem forte que mostra um pouco da xenofobia que os irmãos sofriam na época e também do racismo. Olha só, não poderia esquecer. O filme não aborda muito a questão racial, mas tem uma frase que é falada lá que, para bom entendedor, meia palavra basta. E, cara, eu achei muito ousado por parte da Disney tocar nesses temas sensíveis nesse filme. E pra fechar as curiosidades, em quase todas as entrevistas que eu assisti sobre o longa, a galera fala que o astro, na verdade, a grande estrela do filme, não é o basquete, não são os irmãos, não é a problemática em si, mas a unidade familiar. Eles querem reforçar o quanto a força de uma família é capaz de superar todo e qualquer obstáculo e criar oportunidades que pareciam impossíveis. Isso fica muito claro na cena final, na parte dos créditos, e a homenagem completa que o filme inteiro faz ao Charles Antetokounmpo, que é o patriarca da família e que infelizmente faleceu em 2017. Porém, galera, os ensinamentos do Charles, eles não ficaram no ar, eles foram para a família Antetokounmpo e agora para todos nós que assistimos esse filme muito emocionante e muito legal. Mas agora eu queria saber de vocês. Vocês já assistiram Rise? Estão querendo assistir? Comenta aqui abaixo, galera. Bora conversar. Então, um abração do Gerson, até o próximo vídeo e valeu!